Desde que a gente começou a se relacionar, tem uma pergunta que vira e mexe e chega pra gente. Qual é? Sata, Mahaprabhu, a relação de vocês é uma relação aberta? Continua assistindo esse vídeo que a gente vai contar pra você já já. E eu ainda faço outro questionamento. Por que as pessoas querem tanto saber se a gente tem um relacionamento aberto ou não? Já perceberam que a gente está bem filosofando hoje? Eu acho que a gente vai fazer só perguntas hoje, sem respostas. Pra gente, antes de tudo, uma relação aberta é uma relação que abre espaço pra coisa que é mais importante, o diálogo. É a gente poder conversar sobre os nossos desejos, sobre os nossos anseios, sobre as nossas vontades e ter esse outro como um aliado nessa escuta. Desde o início a gente se propôs a ter um relacionamento que a gente considera que é diferente dos padrões. A gente procura não se intitular, então a gente não passou pela fase do estamos paquerando, estamos ficando, estamos namorando, estamos noivos, estamos casados. Nós simplesmente estamos. Nosso acerto foi que a gente começasse a viver um dia de cada vez, que pelo menos pra mim, fugia do padrão. Eu sempre queria ter certeza de que aquela pessoa que eu estava me relacionando era o meu namorado ou era qualquer outra coisa. E dentro da nossa relação a gente não viveu isso. Desde o começo, uma das coisas que a gente trouxe como fundamental foi conversar. Não acumular as coisas, não deixar que a rotina e que o disse-me-disse fizesse com que a gente se desconectasse. Então sim, né? Nesse aspecto, nós temos um relacionamento aberto. A gente vê nas relações monogâmicas, podemos dizer dessa forma, que não se pode falar em admirar o outro ou desejar uma outra pessoa que esteja fora da relação. E a gente sempre também se propôs a elogiar as outras pessoas. Dizer que fulano é bonito, dizer que cicrano é bonita e poder ter vivências e experiências que fogem um pouco do que seria o padrão mesmo. Até de compartilhar as nossas fantasias e ter isso acolhido pelo outro. Inclusive, uma das coisas que a gente nunca descartou foi essa possibilidade de, se não fere nem a mim nem a ele, poder realizar as fantasias e os desejos que a gente tem estando com o outro. E dentro desse processo a relação ela vai se construindo e desconstruindo. Então eu sempre digo que não existe um modelo ideal de se relacionar. É muito o que a gente está vivendo nesse aqui e agora, trazendo as nossas satisfações, trazendo as nossas insatisfações. Então a gente vive numa constante impermanência. Como é a vida. Nada na vida é totalmente permanente. Tudo se modifica, tudo morre, tudo renasce. Conhecendo essa relação, eu tenho quase que certeza que a gente nunca vai se classificar como um relacionamento poligâmico, monogâmico, poliamoroso, aberto, fechado ou qualquer outra coisa. O que baseia a nossa relação é justamente essa disponibilidade de não colocar nenhum tipo de certeza, viver um dia de cada vez dentro do que é possível pra gente. Entendendo que, claro, pode ser que em algum momento o Mahaprabhu se interesse por alguém ou vice-versa, e isso vai ser conversado. E a gente vai lidando com as nossas sombras, com os nossos conflitos, com os nossos medos. Não é porque a gente faz terapia, a gente é terapeuta, que a gente não tem medo. Então existe o medo de perder, como se ainda o outro fosse a nossa posse. Tem uma frase do Osho que ele diz que o casamento é a morte do amor, que duas pessoas elas estão juntas por amor, em algum momento da vida elas resolvem se casar, e aí quando elas casam, o contrato do casamento acaba substituindo o amor. Então a partir desse momento eu sou dela, ela é minha e é aquilo ali, né? É até que a morte os separe. E a gente passa a viver pelo contrato e não realmente pelo que uniu a gente, que foi o laço de afetividade, de amizade, de amorosidade. Então, nossa sugestão é que você se pergunte que nível de abertura existe na sua relação. Será que vocês estão conversando sobre tudo? Será que vocês de fato são parceiros na construção dessa relação? Será que vocês pararam no tempo e ainda estão presos nas idealizações que vocês criaram dessa relação, como se o outro fosse seu e você fosse do outro, e o outro fosse satisfazer todas as suas expectativas e necessidades? E quantas vezes a gente já ouviu dizer que um relacionamento acabou por causa de uma traição? O que é traição? O que é trair o outro? Então são questionamentos que muitas vezes a gente não faz. E os contratos que a gente estabelece do que pode e do que não pode. Como é que a gente vai saber o que pode e o que não pode se a gente não conversa? E isso tem que ser, o resto da vida tem que ser dessa forma? Tem que ser sempre assim?
ou isso pode ser modificado. Cada casal ou trisal vai construir a sua forma de se relacionar, da forma que vai ser confortável, que vai ser amoroso, que vai ser harmônico. Nem sempre vai ser harmônico, tá bom, gente? Às vezes fica desarmônico, né? Às vezes a gente conversa para procurar harmonizar o ambiente novamente. É, meu amor? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E em um outro vídeo a gente aprofunda esses conceitos sobre a traição, do que a gente pensa, o que a gente acha, o que é possível fazer para não cair nas armadilhas. E é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque agora nós vamos responder a pergunta: e aí, vocês têm uma relação aberta? Livre para amar, livre para amar. A Sata disse que o mais importante é eu ir e voltar. Eu nunca disse isso pra ela. Só eu digo essas coisas pra ele. Eu sou doido? Tô doido?